Como é que a tecnologia pode ser aliada ou não no processo de aprendizagem? Então, esse é um tema um pouco polêmico, mas ele é real. Isso está no nosso dia a dia. E aqui eu não estou desencorajando ninguém a não usar as telas, mas também, em outros momentos, a gente já falou da questão da vida offline. E vida essa que precisa ser muito bem vivida. E nisso eu me lembrei de uma fala do Charlie Brown para o Snoopy, que ele diz assim: "O Snoopy, eu acho que um dia a gente vai morrer." Aí o Snoopy vira para ele com aquela carinha boa e fala assim: "Mas todos os outros não." Então, nós vamos viver todos os dias, né? Um dia, alguma coisa assim, mas agora vamos viver plenamente. Muito bom. Oi, e bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Com esse tema da tecnologia aliada a nós vamos pegar um tripé que é o seguinte: equilíbrio, criatividade e consciência digital. Vamos lá no primeiro pilar desse tripé: equilíbrio. Equilíbrio é algo que está em todas as culturas. Notadamente, eu me lembrei da fala da, das orientações budistas, em que fala para você ter um bom equilíbrio, estar no sábio caminho do meio. A fala de Buda é assim, né? Então, isso não é religião, é filosófico. Ou seja, você estar no caminho do meio é aquele nem 8 nem 80. É o equilíbrio entre a razão e a emoção. Vocês até viram num vídeo anterior o coração dando as mãos aí para o cérebro, né? Então, o equilíbrio é estar mais centrado, fazer entregas melhores, né? Estar inteiro naquilo que fazemos. Por quê? Este equilíbrio vai ter a ver com a questão da tecnologia, para não estarmos com ela em excesso. E é disso que a gente vai falar hoje. Criatividade. Muito bem, nós podemos usar a tecnologia como aliada, sendo que ela não pode tolher a possibilidade de nós sermos criativos por nós mesmos, apelando e buscando elementos do nosso cognitivo, e não exatamente só da inteligência artificial, porque isso aí vai nos embotar. Literalmente, essa é a palavra. Nós vamos entrar num processo de embotamento. Nós estamos vendo pessoas bem notáveis no meio virtual falando sobre essa questão. É algo que angustia muito, e as pessoas vão vivendo nisso sem perceber que, na realidade, não estão vivendo realmente. Estão na vida, deixando a vida levar, como diz a música lá, né? Então, eu que estou no comando daquilo que eu decido, eu estou no comando da minha vida, não é? Então, é preciso, para isso, ter consciência digital. Então, qual que é a pergunta central que a gente faz? A tecnologia, afinal de contas, ela pode atrapalhar ou pode potencializar a aprendizagem? Essa é a pergunta. E aí, depois dessa pergunta, vem logo em seguida um desafio para nós, que é o uso consciente e com propósito da tecnologia. Então, usar a tecnologia de maneira consciente e tendo um propósito, e não que ela tenha um fim em si. Então, vamos refletir junto agora sobre os riscos e o potencial disso, e essa questão do equilíbrio que a gente está falando. É claro que a tecnologia tem sido um dos principais motores de transformação da sociedade ao longo da história. Então, desde a invenção da roda, da escrita, a revolução digital e a inteligência artificial, cada avanço vai moldar
a forma como nós vivemos e como nós nos relacionamos. Então, assim, todos nós enxergamos com clareza que o que vivemos hoje, nem de longe vivíamos há 10 anos atrás. E o impacto, portanto, é profundo e ele é multifacetado, porque não tem somente um aspecto, porque abrange a questão econômica, abrange a questão social, a questão cultural e a questão ética, e essa é muito séria. Quando nós tivemos vamos pegar da Revolução Industrial para cá, foi a grande revolução primeiro, né? E que deixou as pessoas que lidavam com o artesanato, com a coisa mais manual mesmo, né? Num estado de até miséria, porque as máquinas vieram para substituir muitos trabalhos que eram feitos manualmente. E agora a gente teve esta revolução da tecnologia já há um bom tempo, só que agora elas em se sofisticando nessa multiface, sendo multifacetada, né, na verdade, ela vai abranger esses aspectos que são tudo na nossa vida. Então, nós temos questões que são para todo mundo. Questão econômica abrange e atinge a todos nós. Questão social, questão cultural, questão ética. Então, são muitas questões que a gente vê que nós seríamos, olhando para esses 4 aspectos, eu diria assim, os tiros vêm de todo lado, né? Então, vamos pensar na tecnologia e no mundo atual. Cultura digital, tá? A gente escuta muito falar disso. Qual que é a parte dela que afeta a questão da aprendizagem? Porque ela faz parte do cotidiano das crianças desde muito pequeninas. A gente vê situações presencialmente ou na internet que seja, de crianças muito pequeninas já com um celular ou um tablet na mão. Então, a escola não pode negar essa realidade, né? A tecnologia, ela está chegando cada vez mais como uma linguagem e uma ferramenta de expressão, a ponto de, por exemplo, alguns ou muitos aprendentes, estudantes, acharem que não precisam mais escrever, que podem somente digitar. Mas aí vem o perigo de querer respostas prontas com muito imediatismo, e a vida não é assim. Nós não temos respostas prontas, soluções maravilhosas que chegam magicamente a um clique, porque não dá para dar um Google na vida. Vamos entender que isso é complicado. Então, vamos pegar esses recursos para eles serem nossos aliados. Então, a tecnologia pode ser nossa aliada? Sim, ela pode. Porque ela oferece muitos, muitos recursos que tornam o aprendizado dinâmico, personalizado, mais acessível. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, né? Eu estou tendo a tecnologia como minha aliada, auxiliando nesse processo do ensinar e aprender, nessa troca que a gente faz a cada encontro. Então, mais uma vez, o que tange isso, tangibiliza a questão do equilíbrio, do não excesso. Então, o que mais que ela pode ajudar? Então, a tecnologia, ela vai permitir que os aprendentes, os estudantes, nós, enfim, tenhamos acesso a um vasto universo de informações. Vejam bem que não é de conhecimento, é somente isso que a tecnologia nos traz, informações, e não conhecimento. Então, nesse vasto universo de informações, é possível que as pessoas possam interagir com conteúdos de uma maneira mais engajadora, vamos dizer assim, né? E desenvolvam habilidades importantes para o século XXI, que é esse onde nós estamos vivendo e onde as grandes mudanças aconteceram. Eu conheço pessoas que estão na faixa de idade entre, eu diria, 60 e 80 anos, não é uma maioria, mas é um expressivo número de pessoas que realmente se recusam a esta modernidade, a tecnologia, não a entendem, não querem entender e está bom assim. Só que cada vez mais elas vão se tornar, vão ficar ilhadas, né?
ou seja, com um oceano separando-as do restante do mundo, né? O Edgar Morin diz assim que nós somos uma ilha de certeza cercados por um oceano de incertezas. Então, nós não podemos ter certeza de nada. Então, o que nós podemos afirmar? Pensa comigo se não é assim. A tecnologia podendo atrapalhar ou potencializar a aprendizagem. Depende do que e de como ela é utilizada. Tudo é assim, não é verdade? Né? Tudo que nós fizermos, por exemplo, alimentação. Se você fizer uma alimentação em excesso, não saudável, não vai dar, não vai dar certo, vai dar ruim, não é? Então, se ela é usada de forma equilibrada, e vocês vão ouvir ao longo da fala de hoje a questão de equilíbrio sendo recorrente no que a gente está falando, e a gente falou de propósito lá no início. Como nós estamos falando da aprendizagem, o uso da tecnologia ela tem que ter um propósito pedagógico. Ou seja, podendo trazer muitos benefícios, como acesso a recursos diversificados, interatividade, engajamento, e tem que haver um preparo que antecede este uso. Eu me lembrei de um caso em que eu estava coordenadora de uma escola e a professora, eu acho que de geografia, não me recordo exatamente. Ela programou uma saída cultural, erradamente chamada de passeio, porque passeio a gente passeia com a família. Uma saída cultural para o MAM, aqui em São Paulo, Museu de Arte Moderna. Ela simplesmente programou a saída, colocou toda a turma no ônibus e bora lá para o museu. O que aconteceu? Sexto ano, né? Pré-adolescentes, ou alguns já, já adolescentes, não é? Não era algo assim tão atrativo, mas enfim, eles começaram a percorrer as salas e tinha duas salas contíguas, com uma porta de acesso entre uma e outra, onde tinha a exposição de quadros e de imagens de pessoas nuas, absolutamente nuas em detalhes, né? Bom, vocês imaginam o que uma sala de sexto ano entra num ambiente desse, vocês imaginam a balbúrdia que deu. E ficou praticamente incontrolável. E aí ela liga para o colégio, querendo falar comigo para saber o que ela fazia. Eu disse, pega a turma, bota no ônibus e volta. E depois conversei com ela, falei, olha, eu queria te perguntar o seguinte, eu confiei que você tivesse feito um preparo anterior à saída cultural. Você foi ao museu antes? Não, não fui. Você foi ver quais eram as coisas que estavam ali sendo expostas? Qual era o propósito que você tinha de levar essa turma para o Museu de Arte Moderna? Você trabalhou a questão do que seja arte moderna com eles? Não é? E, acima de tudo, poderia evitar ir a esta sala sabendo que eles não estando preparados, iria acontecer o que aconteceu, porque você não deu conta de trazê-los novamente para algum propósito que eles não estavam enxergando. Ali parecia que não tinha nenhum. Aí deu ruim, né? Como a gente fala, porque ela reconheceu, até chorou e tal. Eu falei, calma, agora você aprendeu, né? Daqui para frente você vai verificar o que fazer. Então, prepara o terreno antes, veja direitinho, entenda o propósito, para que você vai fazer isto. Compartilha com eles este propósito. Qual é a razão de ser desta saída? E aí sim, a gente pode fazer alguma coisa que tenha um propósito e vai gerar observações equilibradas e mais devolutivas depois, que vão fluir, desembocar em outras coisas que gerem criatividade, né? Então, minha gente, voltando nessa questão nossa da tecnologia, eu acho que esse exemplo ele foi bem claro no sentido da gente dizer, foi excessivo
essa forma de ir, não é? Sem direcionamento claro. Então, o uso excessivo da tecnologia e, mais ainda, inadequado, como foi este caso, né? Pode levar a distrações, dificuldades de concentração, dispersão excessiva, desigualdade de acesso, também tem essa questão, né? Porque nem todos têm acesso. E também prejuízos à saúde física e mental. É tudo isso? Sim, é tudo isso. Né? Você já reparou como que as telas têm esse poder de prender a atenção por horas? Quando a pessoa se dá conta, um clique leva ao outro e leva ao outro, e quando a gente percebe, o tempo sumiu. O tempo sumiu. Mas o que será que está acontecendo de verdade para que dentro do nosso cérebro, né? Para que a gente fique tão mergulhado, tão imerso nesse mundo digital? Bom, o nosso cérebro responde aos estímulos digitais com liberação de dopamina, que é o chamado neurotransmissor da recompensa. Na medida em que aquilo vai sendo interessante, agradável, fácil, né? Porque o caminho da porta larga, ele é fácil. Então, eu vou por onde é mais fácil. Eu não vou pensar muito, eu vou já buscar algo pronto. Então, aí vem aquela questão do embotamento que a gente estava falando. E, olhando para isso, vamos pensar um pouco. Se tudo foi e está tão diferente como há 10 anos atrás, conseguem pensar comigo 10 anos para frente? No que vai dar isso? Como estarão os cérebros das pessoas? Como vai estar esta questão da relação humana, do distanciamento que as telas nos mantêm? Volto a dizer, nos aproxima do que está longe e nos afasta do que está próximo. Então, nesse envolvimento, né, gente, cada mensagem, cada curtida, cada vídeo novo vai ativar esse sistema dopaminérgico e dar uma sensação momentânea de prazer. E aí, tem um detalhe mais importante ainda. Esses estímulos, do jeito que estamos fazendo, da forma como estão sendo acessados, esses estímulos são rápidos, frequentes e intensos. Olha só que loucura, né? Muito diferente dos estímulos naturais, como uma boa prosa, uma boa conversa, uma caminhada, ou uma história lida com calma. Se vocês ouvirem, buscarem na internet, escutar um contador ou uma contadora de histórias, é tão delicioso, tão envolvente, tão gostoso que você faz uma viagem mental e aquilo vai te levando a espaços e a mundos que você não se conecta normalmente. Por quê? Porque tem mais profundidade e não superficialidade. Essa é a questão. Viver na superficialidade fica deixando com que nós fiquemos muito próximos da mediocridade. Superficialidade, mediocridade. Se for algo que a gente busca na essência, então o que é essencial é fundamental. É diferente, percebe? Então fica essa questão para a gente pensar nesses estímulos vindo dessa forma tão rápida, tão frequente, tão intensa. Então, o que acontece? Se a gente vai fazendo isso, hora após hora, dia após dia, o cérebro começa a se acostumar com esse ritmo acelerado e perde paciência com o tempo real da vida. Porque na vida real, nada é instantâneo. É para ontem. Não, né? Tudo tem seu tempo. Eu acho que eu já falei até desse exemplo. Seria como a gente plantar o alface de manhã e querer comer a salada na hora do almoço. Não dá tempo. Não, não tem isso, porque existe um tempo real de afofar a terra, de plantar, de regar e esperar crescer e depois colher. Lembrando que assim que a gente coloca a semente, ela vai brotando e ela vai em direção
a quê? Ela vai em direção à luz. Então, o relacionamento, o estar com o outro, essa entrega, esse olhar humanizador é exatamente o olhar em direção àquilo que ilumina, aquilo que clareia, aquilo que aproxima. Não é? Você nunca viu uma planta ir em direção à sombra. Não existe isso. Ela vai em direção ao sol e para cima. Ela não vai para os lados, a não ser que seja uma erva daninha. Percebe? Então, é outra situação. É outra situação. Estão entendendo a analogia do que eu estou falando? Né? Então, minha gente, isso tem consequências. Crianças e adolescentes, muitas horas expostos a conteúdos digitais, elas podem apresentar. Agora a gente vai entrar um pouquinho no mérito das questões mais, eu diria, científicas mesmo, e de comprovações realmente. O que vai acontecer? Muito conteúdo digital, muitas horas diante das telas, vai reduzir a capacidade atencional às coisas que demandam um pouquinho mais de tempo. E, popularmente falando, que demanda um pouquinho mais de paciência para você prestar atenção naquilo que está acontecendo. Até uma ressaca do mar, ela não é tão. Ela vai se anunciando primeiro. Então, tudo é um processo. E dentro só do mundo da tecnologia, nada é tão processual assim. É meio que imediatista. E o imediatismo nos tira da realidade. Porque na medida em que a gente está fora disso, sem um preparo, há mentes que ficam perdidas. As pessoas ficam perdidas. Então, consequências, vamos lá. Redução da capacidade de atenção, o que mais? Dificuldade de manter o foco em tarefas longas, porque tudo tem que ser rapidinho. Se um vídeo tiver mais que 3 minutos, eu já não vou assistir mais, eu já vou mudar, já vou procurar outra coisa. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando de aproveitar determinadas coisas, ainda mesmo no mundo virtual. Né? Impulsividade é uma outra coisa, e baixa tolerância à frustração. Porque na medida em que não acontece rapidamente, eu já vou me irritar. Eu já quero que aquilo aconteça. Eu quero aquilo para ontem. E as coisas não são assim na realidade. Então, e mais, gente, vai dar até prejuízo na memória e na qualidade do sono. Porque a mente começa a funcionar em outra frequência. E aí o cérebro, que não foi preparado para esse tipo de coisa, né? Na verdade, originalmente lá, o cérebro foi preparado para sobreviver e aprender, mas assim, processualmente, e não instantaneamente. Quando acontece algo que bate no nossa emoção, no nosso cérebro ao mesmo tempo, instantaneamente, quando eu já vivi situações parecidas e aquilo vem e aflora, porque eu já conheço um pouco aquela sensação. Então, não é algo tão diferenciado assim. Então, entenderam as consequências, né? Só para a gente firmar bem: redução da capacidade de atenção, dificuldade de foco em tarefas mais longas, impulsividade e baixa tolerância à frustração, e até prejuízo na memória e na qualidade do sono. Qualidade do sono eu não explorei ainda muito, mas a questão é que o cérebro precisa da quietude da mente para processar o que aconteceu durante aquele dia. Então, é preciso que ele tenha espaço para fazer o seu trabalho. Ou seja, filtrar aquilo que serve e dispensar aquilo que não serve. Então, se a mente fica trabalhando, ela tem que ficar quieta, ou seja, entrar no sono, num sono pesado, que é o sono REM, né? Que já é mais profundo isso, e aí o cérebro começa a trabalhar e fazer o que ele precisa. Agora, se a gente fica sobrecarregando o cérebro com a mente trabalhando direto, ele não consegue. É como se
a gente estivesse dirigindo e tem alguém do nosso lado e fica falando, olha, vira direito, olha, não, não faz isso, ó, toma cuidado, ó, você está muito próximo do carro da frente. A pessoa que está dirigindo fica, ó, muita calma nessa hora, calma, deixa que eu tô sabendo o que eu estou fazendo, mas me deixa fazer. Tipo isso, né? Então, vamos entender que aqui eu não estou com pensamento retrógrada, que eu não estou querendo só culpar as telas, porque elas fazem parte da nossa vida. Olha eu aqui na tela, não é verdade? Então, o ponto é, de novo, o cérebro humano precisa de equilíbrio. Se tiverem curiosidade, vocês pesquisem depois quando Buda fala do sábio caminho do meio, que é exatamente o equilíbrio. Né? Tudo que está desequilibrado, seja em qualquer âmbito, na nossa saúde, por exemplo, né? Se tem alguma coisa afetada, o nosso organismo entra em desequilíbrio por aquela razão de algo que está afetando a nossa saúde. Então, é a mesma coisa, né? Então, o nosso cérebro é afetado. Se faltar este equilíbrio, ou seja, o bom senso de fazer uma utilização consciente da tecnologia. Então, o nosso cérebro foi moldado por milhares de anos para fazer interações reais, movimento, imaginação, brincadeira e tempo para pensar. Nós não estamos nos dando tempo para pensar, porque até a IA pode pensar por nós. Só que para eu resolver coisas da minha vida, coisas do meu sentimento, do meu sentir, eu preciso pensar, eu preciso estar comigo um pouco, ou bastante, ou o suficiente, para que eu não esteja tanto pendendo para um lado, nem tanto para o outro. Ou seja, nem muita resistência, nem muita displicência, mas consistência. A gente precisa ter esse tempo, né? De interação real, de movimento, de imaginação, de brincadeira, né? De tempo para pensar, para prosear, para jogar um pouquinho de conversa fora, para estar com o outro. Então vamos lá. Como é que a tecnologia vai facilitar a aprendizagem? Então eu vou falar do que ela facilita, do que ela ajuda e também vamos combinar que eu vou falar sobre aquilo que ela pode ser a nossa inimiga. Ela pode estar fazendo com que a gente reme contra nós mesmos. Então, ela pode facilitar, por exemplo, a gente fazendo uma personalização do aprendizado. E aí, como é que a gente faz isso? Bom, as plataformas, as ferramentas digitais, elas podem fazer o quê? Adaptar esse conteúdo que a gente vai trabalhar, o ritmo desse aprendizado, por exemplo, né? As necessidades individuais de cada aluno. A gente, de uma maneira organizada, vou lembrar o exemplo lá da professora que levou no museu, de uma maneira organizada e preparo prévio, a gente pode oferecer desafios adequados ao nível de conhecimento daquela turma e que não é, minha gente, olha só, não dá para eu preparar uma coisa padrãozão para todo mundo igual, porque não somos iguais, somos indivíduos com necessidades e com habilidades diferenciadas. Nossa, Pro, mas você está falando para eu preparar uma aula diferente para cada aluno? Não, não é exatamente assim. O que eu estou falando é para que você tenha 10 estratégias diferentes para lidar com algum tema. Nossa, mas 10 estratégias diferentes? Exato. 10 estratégias diferentes. Por quê? Porque a primeira pode não atingir a todos. Aí você lança a mão de uma segunda ferramenta. Ainda você vê que tem alguns com ponto de interrogaçãozinha no rosto. Vamos para a terceira ferramenta, a terceira estratégia, e assim vai. Se na terceira você percebe que você captou a atenção e a vontade, não é, de estar e perguntar, e, enfim, daqueles que estão ali com você, num processo de ensinar e aprender, ótimo. Então, sobraram 7, ótimo. Muito melhor sobrar do que faltar. Então, a gente tem que ter sempre munição. Na clínica neuropsicopedagógica, por exemplo, você prepara uma sessão maravilhosa para atender aquela criança, aquele adolescente, enfim, ou aquele adulto, e aí você preparou aquela sessão, com aquele material e aquela proposta. Aí
O indivíduo chega e você faz a proposta, lança o desafio, o jogo, seja o que for, como você vai querer começar aquele atendimento, e aí a criança vira para você e fala, mas eu não quero fazer isso. E aí você não tem um plano B. E aí vai para o brejo a nossa sessão tão carinhosamente preparada. Por quê? Porque houve uma invigilância no sentido de eu preparar somente uma coisa. Então, é melhor que nós tenhamos mais questões, mais propostas, mais ideias, mais estratégias, do que nos limitarmos, não é? E hoje, no caso que eu vou contar, vocês vão ver exatamente esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Como é que a tecnologia vai favorecer, né? Que mais que ela favorece? Bom, claro que vamos ter acesso a recursos diversificados. Boa, ok. Vou ver, tem outras formas que ajudam, ou vamos dizer assim, cutucam um pouquinho, né, o nosso cérebro para ir para algumas direções. Isto, quem o faz muito bem é a leitura. Porque quando você mergulha numa leitura, quando o autor consegue te levar naquela fala, naquela história, naquela proposta, você vai com ele, você viaja junto e vai naquele mundo que te faz criar para além daquela realidade. Então, a tecnologia sim dá acesso a esses recursos diversificados. Ela disponibiliza muitas coisas, uma variedade de materiais didáticos, por exemplo, que a gente tem ali na tecnologia, né? Como vídeos, animações, simuladores, jogos educativos, sim, né? Que podem tornar o aprendizado mais interessante e eficaz. Me desculpem. O que mais que a tecnologia nos dá? Ela dá uma possibilidade de interação e colaboração caso nós possamos propor atividades que não sejam unicamente individualizadas, tá? Então, tem isso também. Então, plataformas online, ferramentas, essas coisas que nós estamos falando de comunicação, elas, claro, vão facilitar um pouco dessa interação, sempre na proposta de estar com, não isolando, longe do isolamento. Então, se nós pudermos, dessa forma, promover um trabalho em equipe, pequenos duplas, trios, né, que possam trabalhar em conjunto, porque o isolamento é o que está danificando as habilidades que o nosso cérebro pode desenvolver, né? Então, usando as ferramentas, mas estando em equipe, nesse trabalho em equipe, o que vai acontecer? Vai possibilitar a troca de ideias, a construção coletiva do conhecimento e não algo isolado, individual, você não tem com quem trocar as ideias, né? Simplesmente não tem. Então, uma outra coisa que a gente percebe é que existe um feedback imediato e personalizado, se bem estruturado, sempre vou dizer, né? Então, a tecnologia permite que os aprendentes, os estudantes, recebam esse feedback rápido e direcionado por conta da forma como as coisas no digital acontecem. Então, vai ter esse feedback direcionado sobre o seu desempenho, por exemplo, se deu certo ou se não deu aquilo que eu estou fazendo, dificuldades ou mudança de estratégias na forma de estudar, né? Também a gente tem o desenvolvimento das habilidades, porque o uso de várias ferramentas digitais faz com que se tenha destreza em algumas coisas e auxilia um pouco o desenvolvimento de outras habilidades novas que se vai conhecendo na medida em que estratégias e desafios vão sendo propostos. Ajuda no pensamento crítico? Sim, ajuda. Ajuda, às vezes, na resolução de problemas e na criatividade, na comunicação? Sim, ajuda. Mas, sempre eu estou dizendo, fora do âmbito do isolamento. Alargar esta presença da tecnologia nesse estar com, que isso é extremamente importante, né? Acessibilidade. A tecnologia vai, claro, facilitar o acesso à educação para pessoas, por exemplo, com deficiência
visual. Vocês sabem que já existem, não é, recursos nas telas para as pessoas que de baixa visão ou cegas, né? Porque havia o cuidado de a gente falar deficiente visual ou deficiente auditivo. Na realidade, hoje fala que a pessoa deficiente visual somos muitos de nós. Eu, por exemplo, sou deficiente visual porque eu dependo do óculos, mas eu não sou, não tenho a cegueira. E a tecnologia, ela está hoje com acesso a essas coisas, não é? Para quem tem a cegueira, para quem tem a surdez, tem recursos para isso. A tecnologia nos oferece isso, né? Então, em regiões com poucas opções de ensino presencial, por exemplo, através de recursos com legendas, áudios, audiodescrições, plataformas online. Então, essas coisas vão possibilitar às pessoas que têm algum tipo de deficiência acessar as informações, né? Como é que a gente pode falar da potencialização da aprendizagem? Claro que as plataformas oferecem possibilidade de estudo e de pesquisa, materiais educativos, por exemplo. Então, a gente pode pegar isto e ir para além disso, e não ficar só dependentes disso. Se eu não tiver uma informação completa do que me vem através da tecnologia, através do mundo digital, eu simplesmente vou estancar, eu vou ficar brincando de estátua, porque eu não consigo ir em frente, né? Porque eu estou na dependência. Uma outra coisa que é possível, ainda estamos falando da coisa que vantajosa, estamos falando daquilo que auxilia, da tecnologia ser nossa aliada. Então, dá para a gente fazer um acompanhamento personalizado. Como assim? As plataformas digitais podem, e eu sempre falo, como eu falei lá no começo, as plataformas digitais, elas podem ou não oferecer um acompanhamento individualizado, adaptando o cérebro e o conteúdo ao ritmo de aprendizagem e às necessidades de cada um. Mas a gente tem que fazer isso no mundo virtual e no mundo real. Nunca perder esta conexão, porque aí nós ficamos sem manejo próprio, sem autonomia sobre a nossa própria vida, e isso é muito sério. E eu vou dar algumas dicas práticas ao longo do que a gente está falando. Dica prática 1: usar a tecnologia para nós criarmos juntos. Podcasts, vídeos, apresentações, mapas mentais, né? O nosso cérebro faz o mapa mentalmente, mas a gente coloca isso diante de nós, né? Numa tela, ou mesmo estrutura no papel, para depois a gente usar os recursos para ver as ideias e as suas ramificações. Então, minha gente, nessa dica prática que eu estou dizendo, é para que a gente atente para a questão de que isto é uma mola propulsora da criação e não só do consumo. Tecnologia como mola propulsora da criação e não somente do consumo, ok? Bom, eu falei aqui das vantagens, que foram muitas, né? Então, só que agora a gente tem barreiras e tem desafios, né? Até a rosa tem espinhos, né? Como é que algo assim não teria? Primeira barreira e primeiro desafio: distração e perda de foco. O acesso à internet, às redes sociais, pode facilmente levar à distração e perda de foco, porque vai prejudicar o processo de aprendizagem, porque ele não acontece naturalmente da mesma forma como as informações vêm através do meio digital. Essa é uma coisa. Segundo, desigualdade social. Como assim? Porque nem todos os alunos vão pensar em nível, no caso nosso, vão pensar em nível de Brasil, né? Pensa nesse país de dimensões continentais. Vocês acham que todos mesmo, os aprendentes, pessoas que estão na vida, porque na vida a gente aprende o tempo inteiro, nem todos têm acesso igualitário a dispositivos e a conexão à internet. Então, isso pode aumentar a desigualdade na aprendizagem, né? Esse é o segundo desafio. Terceiro, dependência excessiva. Nossa, aí complicou. Porque o uso excessivo da tecnologia, minha gente, pode levar a uma dependência
e a falta de interação humana. Isso é seríssimo, porque leva ao isolamento. E a interação humana ela é essencial para o desenvolvimento socioemocional das pessoas, porque é um aspecto importantíssimo nosso. Não temos só a cognição, temos também a emoção. Então, há que ter um ponto de conexão e equilíbrio entre essas duas coisas. Mais um próximo desafio? Preocupações com a saúde. Pois é. O tempo excessivo em frente às telas pode causar problemas de visão, problemas de postura e sono, além de impactos na saúde mental. A gente vê algumas coisas, tem alguns influenciadores digitais ou pessoas que são criadoras de conteúdo, enfim, que ficam muito tempo com o fone de ouvido grande, não é? Colocado sobre a cabeça, chega a formar uma depressão na parte anatômica do cérebro. Eu acho que, se eu não me engano, um youtuber que demonstrou isso aí. E fica mesmo, é como se fosse um afundamento, né, na parte de cima do cérebro. Então, para isso, a gente precisa ter essa questão realmente de estabelecer, como dica prática 2, estabelecer um tempo de tela e de pausas. Aquela técnica Pomodoro, sabe? 25 por 5, é isso aí. Não vai dar para a gente falar muito dessa técnica, mas é isso, 25 minutos com 5 minutos de intervalo ou mais, se for possível, né? E esses intervalos têm que ser intervalos ativos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer alongamento, vou fazer movimentos, porque senão o corpo também deixa de responder positivamente, né? Então, o que a gente precisa? Equilíbrio e integração. É isso que a vida pede. Equilíbrio e integração com leveza. Porque muito de uma coisa sempre tira a leveza e traz um cansaço e traz cansaço mental mesmo, né? Um cansaço visual, cansaço auditivo. Então, para que a tecnologia potencialize, minha gente, realmente a aprendizagem, é crucial, é mandatório, é imperativo que a gente encontre um equilíbrio para poder integrar a tecnologia de uma forma estratégica na educação. Tá? Então, o que a gente está pedindo aqui, né? Eu, como professora, como mãe, como avó, enfim, tenho essa preocupação, porque é muito sério. Então, o uso consciente e pedagógico, né, aliado a uma formação adequada de professores, de alunos, de pessoas, isso pode transformar, sim, a tecnologia numa poderosa ferramenta de aprendizado e de desenvolvimento. A gente tem recebido coisas muito boas através de podcasts que a gente assiste, né? A gente está percebendo que se está buscando mais consistência, né? E não tanta superficialidade no meio virtual. Que bom que isso está acontecendo, que bom. Mas que essas questões, que essas coisas levem a, a reflexões, a mais criatividade, a mais uso do nosso próprio raciocínio, não dependendo dessa questão somente tecnológica. Então, a tecnologia pode, então, atrapalhar a aprendizagem? Sim, ela pode. Um dos estudos realizados pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, concluiu que o excesso do uso de telas leva a prejuízos na comunicação entre crianças e jovens e os adultos, problemas de sono, como a gente já falou, atraso no desenvolvimento cognitivo. Isso é que é o mais complicado aí, gente. Atraso no desenvolvimento cognitivo é complicado. E se eu parasse para falar desse atraso do movimento cognitivo, do desenvolvimento cognitivo, aí a gente ia sair do tema de hoje. Pode até ser um tema de um outro momento, porque aí a gente vai entrar na questão dos distúrbios, dos transtornos, dos déficits, né? E a gente pode até, e vai chegar nisso em algum momento. Os temas vão brotando na medida em que a gente percebe a demanda que está acontecendo. O nosso, a nossa bolha da aprendizagem, digamos assim, ela
às vezes, ela representa algo que é muito circunscrito a quem é do meio da educação, mas isso não é real. Por quê? Porque nós estamos ensinando e aprendendo o tempo inteiro, independente de nós sermos professores ou não. Né? Porque nós, convivendo com as pessoas, você estando em qualquer situação que você não esteja só, você está aprendendo alguma coisa. Até aprendendo o que não é para fazer, mas está aprendendo. Né? Então, vou citar aqui 5 desvantagens da tecnologia em relação à educação. Quais são essas 5 desvantagens? Só para a gente focar e tentar, pelo menos, arrumar uma sequência de ideias a respeito disso que a gente está tratando hoje. Apesar de seus muitos benefícios, a tecnologia apresenta desafios que a gente precisa saber lidar. Então, tem 5 desvantagens muito notáveis que vão incluir distrações, risco à saúde, dificuldade de acesso, dependência tecnológica e dificuldade na avaliação do aprendizado. Então, vou falar de cada uma dessas 5. Primeiro, distrações. Olha só. A tecnologia, com as suas notificações, redes sociais, estímulos, jogos, pode facilmente desviar a nossa atenção do mundo real, desconecta do mundo real. Isso vai impactar negativamente a concentração e o aprendizado, porque eu estou polarizando alguma coisa minha, da minha habilidade, da minha potencialidade, e outras coisas que estão acontecendo ao meu redor, eu não tomo conhecimento. Segundo desafio, segunda desvantagem, dificuldade de acesso. Como eu falei, vamos pensar nesse Brasilzão de meu Deus, que é um país de dimensões continentais, como eu falei, nem todos os aprendentes têm acesso igualitário aos dispositivos da tecnologia, à internet, criando uma disparidade, né, desse acesso e nas oportunidades de aprendizado. Portanto, elas são diferentes. Eu me preparo, por exemplo, enquanto professora aqui na cidade de São Paulo. Por alguma razão, eu sou removida, tenho que me mudar para alguma cidade do Acre, que tem regionalidade e peculiaridades muito específicas. Eu não posso levar a forma e as estratégias que aqui eu uso para lá. Então, o que eu tenho que fazer? Me preparar primeiro. Conhecer que comunidade é essa, que cultura é essa, qual é a linguagem que se fala ali. E aí sim eu posso ter a ampliação dos recursos. Não é? Então, esse é o segundo desafio. O terceiro, riscos à saúde. Pois é, o uso excessivo de telas vai levar a questões mais sérias, como problemas de visão, dores de cabeça, fadiga, distúrbios do sono, além de afetar a postura e a saúde física. Porque necessariamente você olhando para a tela, você inclina a cabeça e muitas vezes inclina o corpo. E aí começa a ter questões na cervical, na estrutura corporal, não se consegue mais uma postura que é adequada para nós, seres humanos. Né? Nós não fomos criados nem de longe para ter essa postura, não é? A postura de Homo erectus é própria do ser humano, né? A gente não vai andar de 4, não tem essa, tá? Quarto desafio, dependência tecnológica. Aí ficou sério. Porque esse uso excessivo e descontrolado da tecnologia vai levar à dependência digital e à desconexão, gente, e à realização de atividades sem o uso de dispositivos eletrônicos praticamente fica inviável, porque as pessoas perdem o jeito de fazer diferente daquele. Eu estou exatamente dependendo. Às vezes se formam filas longas em algum lugar que está sendo feito algum atendimento, porque nós estamos sem sistema. Aí, por exemplo, uma agência bancária, ela, apesar de estar bem diferente, né? Quase não temos mais caixas físicos, mas enfim, existe um sistema ali. Então, o sistema está fora do ar. E você não pode se conectar, você não pode ter as informações, você não pode ir adiante. Então, a gente tem que ter o plano B, o plano C, e por aí vai. Então, isso daí, gente, tem nome, sabia? Esse distúrbio causado pela dependência tecnológica é conhecido como nomofobia.
Olha que loucura, hein? Nomofobia é o medo irracional de ficar sem acesso ao celular ou aos outros dispositivos eletrônicos, ou a impossibilidade de usá-los, seja por falta de bateria, conexão ou qualquer outro motivo. Pensa se você não fica assim. Pensa se você está atrasado para um compromisso e você esqueceu o celular em casa. Você se atrasa para o compromisso, na volta correndo para pegar, né? Então, assim, a gente está falando da nomofobia quando é uma coisa, um medo irracional. E o que nos remete isso? De novo ao equilíbrio, né? Então, se eu tenho um uso mais racional, mais equilibrado, é, este medo irracional, ele não vai existir com tanta intensidade. Mas pensa bem se ele não tange a nós no nosso cotidiano, né? Se não passou por nós uma coisa dessa. Quinto e último desafio. Último não, né? Porque devem ter muitos outros, mas eu selecionei esses 5. Dificuldade de avaliação. Como a gente não para pensar, a gente não consegue avaliar o que está acontecendo com a gente. Então, avaliar o aprendizado em ambientes tecnológicos pode ser mais complexo do que a gente pensa, vai exigir novas abordagens para que a gente possa fazer o quê? Garantir que os aprendentes, os estudantes, estejam realmente aprendendo de forma eficaz e que o conhecimento adquirido seja real e duradouro. Por exemplo, quando a gente tem muitos cursos, não é, que funcionam remotamente. E aí, eu, por experiência própria, vivi isso muito tempo, né? Precisamente até o semestre passado, junho agora, de que você abre uma sala de aula remota, não estou falando EAD, estou falando remota, mas em tempo real. E muitos alunos não abrem a câmera. Então, você não sabe se ele está ali, realmente, se ele não está, se ele ligou a câmera para dizer que está, e o quanto isso está chegando a ele ou não. Ao passo que, se houver a presença facial desses indivíduos nesta aula remota, você consegue, se você tiver empenho nessa prática, você consegue fazer uma leitura facial e perceber, né, o nível de interesse ou não. Você é interrompido várias vezes com questionamentos, beleza, ok, tá fluindo, é isso aí, né? Tá facilitando a gente se aproximar de quem está longe. Tem cursos que chegam até Portugal, Espanha, enfim, que coisa boa, maravilha. Estamos atingindo mais pessoas para aprenderem, mas de fato, não sem essa segurança da gente ver nas expressões faciais se essa interatividade está acontecendo na realidade, né? Então, são esses 5 aspectos que a gente falou ali atrás, só para a gente retomar, as distrações, a desigualdade de acesso, os riscos à saúde, a dependência tecnológica e a dificuldade de avaliação no aprendizado. Então, atenção para essa questão da nomofobia que a gente falou, né? Nomofobia, de novo, é o medo excessivo, tá? Então, pode ter um equilíbrio nisso. Mas então, gente, qual é o papel da tecnologia, afinal de contas, na aprendizagem? Ela oferece possibilidades e sim, ela oferece desafios. Ok. Então, vamos ver que, no entanto, a tecnologia, na verdade, ela permite que as aulas sejam mais dinâmicas, mais envolventes, por meio de recursos da gamificação. Claro, claro que sim, e está tudo bem. Não estamos negando isso, tá certo? Só que assim, cérebro, aprendizagem e o digital. Vamos entender essa relação aí? Que relação tem isso aí? Então, falamos que tem benefícios. Quais são os benefícios? Interatividade, visualização e acesso rápido. Maravilha. Quais são os riscos? Dispersão, sobrecarga e superficialidade. Qual é a necessidade? Pausas e intervalos são fundamentais. Não é isso? Então, vamos ver como é que funciona isso aí? Rapidinho? Olha só. A internet gera um impacto, o uso, né, da internet
de ficar muito nas telas, ela gera um impacto no nosso cérebro e na cognição humana. Cognição, conhecimento, aprender, né? É isso aí. Então, isso tem sido cada vez mais estudado, de uns anos para cá, por especialistas, porque é algo que a gente vê que está trazendo coisas que não são muito boas. Então, vamos lá, pegar isso para ser nosso aliado, mas vamos aprender como é que nós fazemos isso. Então, porque de uma forma exagerada, pendendo para esse lado só tecnológico, vai alterar muito a forma como que a gente processa as informações. Se elas vêm sempre prontas, eu não vou muito favorecer o meu estilo de aprendizagem e vai ficar algo sempre tocando a superficialidade e perdemos a profundidade. E nós não temos muita noção dessa profundidade, quanto mais nos distanciamos de nós mesmos, porque estar muito na tecnologia é nos afastar de nós mesmos. Então, o que que a gente percebe? Que tem muita gente multitarefa, né? Ou multitela. Então, esse modo multitarefa e a busca constante por recompensa, lembra da coisa da dopamina que eu falei? Recompensa instantânea pode e vai afetar o nosso controle executivo, porque nós temos aqui no lobo frontal nosso as funções executivas, que seja tudo aconteceu, enfim, tem todo um processo, desde que a informação chega para ela ser transformada em conhecimento e depois em saber, tem toda uma trajetória. E aí, quando você vai se expressar, é a nossa função executiva acontecendo. Então, a gente vê que a estrutura cerebral vai estar diretamente comprometida. Em que questão? Na questão da memória e da tomada de decisões. A gente é influenciado e, mais uma vez, né, controlado pelo meio digital. E como ficam as nossas habilidades no mundo orgânico, no mundo real? Complicado. Então, mais uma coisa que os nativos digitais, que vocês já sabem de quem eu estou falando, não é? Os nativos digitais, eles também apresentam uma prevalência maior de comportamentos viciantes relacionados à internet. Vão desaguar, digamos assim, em mecanismos alterados de processamento de recompensas e de autocontrole. Porque tem uma hora que não existe esse equilíbrio de dizer agora chega, agora para. Precisa haver um preparo para isso. Se você deixar correr frouxo no laissez-faire, isso vai longe, né? E aí a gente tem aquilo que vocês largamente devem ter visto na internet, que são os filhos do quarto, né? Adolescentes, principalmente, que ficam muito presos a esse tipo de conexão e vão perdendo a conexão humana. Bora lá sair da tela, vai lá, vai jogar uma bola, vai bater uma bola com seus amigos, né? Vai trocar ideias, vão fazer uma caminhada num lugar legal, sabe? Sair desse processamento de recompensa tão imediata e ter um autocontrole sobre si mesmo, porque isso é importantíssimo, como não, né? Bom, parece que eu estou denegrindo e falando assim, não, gente, o meio virtual, a tecnologia é péssima. Não, eu já falei que ela traz várias vantagens, claro que traz, né? E aqui, tomando para nós, a primeira delas é estarmos aqui, neste meio virtual, né? Mas vamos falar também de impacto positivo, mais um pouquinho, né? A tecnologia dá para nós um estímulo à neuroplasticidade, que é uma propriedade cerebral nossa, né, de se adaptar às coisas. O cérebro é um órgão plástico. Quando a gente fala isso, a gente vê que a gente fala de flexibilidade. Então, nós somos capazes de nos adaptar e de formar novas conexões neurais, respondendo a estímulos que venham para nós. Beleza? O uso da tecnologia pode promover também o quê?
essa neuroplasticidade, especialmente em áreas de atenção e resolução de problemas, desde que, e sempre quando, utilizadas de maneira adequada e na dose certa, sabe? Até tem até farmácia da dose certa, né? Por que nós não vamos trazer isso para a nossa vida real, né? Portanto, minha gente, a relação entre cérebro e aprendizagem e o digital é complexa e multifacetada. Por todos os aspectos que eu levantei aqui, deu para vocês perceberem que tem uma complexidade e que tem muitas facetas essa questão que nós estamos abordando hoje, né? Então, a tecnologia, quando ela interage com o nosso cérebro, nós em conexão com o meio digital, a gente pode tanto potencializar a aprendizagem, como a gente pode encarar desafios que foram esses que a gente falou. Então, prejudica, sim, principalmente a capacidade de atenção e da leitura profunda de mundo. Eu não estou falando só da leitura de livros, enfim, né? A leitura profunda, ou seja, eu estar realmente explorando ao máximo as oportunidades da vida, ter uma leitura de mundo mais ampla e não tão restrita, enquanto a tecnologia, então, gente, for utilizada de maneira estratégica, com propósito, o acesso à informação, então, vai dar possibilidade à criação de experiências de aprendizado bem mais personalizadas, bem mais é, alargadoras de horizonte. Não sei nem se essa expressão existe, mas é alargar mesmo o nosso horizonte de conhecimento, é ter uma leitura de mundo mais ampliada. Então, tem impactos desafiadores? Sim, tem impactos desafiadores, né, que a gente já viu. Redução, por exemplo, da capacidade de atenção e concentração. Prejuízos na leitura profunda e na parte da reflexão, porque a gente vai vendo, vai clicando e não se aprofunda em nada. Então, eu ter acesso a muitas informações não significa que eu tenho conhecimento. E se eu não tiver conhecimento, eu não tenho autonomia, porque aí eu não consigo fazer, eu perco meu poder de escolha. Eu não tenho como, se eu não pensar, não fizer uma leitura mais aprofundada daquilo que me chega, eu perco o meu parâmetro de saber o quanto aquilo pode estar trazendo de benefício para mim. E como é que eu uso isso na minha vida? Não, eu somente vou clicando. Então, ter muita informação não é ter conhecimento. Porque tendo conhecimento, a gente pode transformar isso em saber. Mas desde que eu tenha uma leitura mais aprofundada das coisas, uma reflexão mais crítica, um aprofundamento em temas que podem ser mais complexos e se a gente refletir, a complexidade não significa dificuldade, né? Significa que aquilo tem consistência. E para eu estar refletindo sobre a consistência, eu preciso ter persistência. Ok? Eu estou aqui com umas rimas hoje interessantes, né? Bom, também sabemos que, como a gente disse no início, que existe esse potencial de dependência para o vício, né? Então, esse uso excessivo pode levar a essa dependência que a gente já falou da nomofobia. Então, vamos equilibrar esse uso da tecnologia. A chave para uma relação saudável entre nós, entre o cérebro e a aprendizagem e o digital, reside naquela palavrinha mágica que a gente falou lá no começo: equilíbrio. Tá? É importante que o uso da tecnologia seja consciente, estratégico, complementando e enriquecendo o processo de aprendizagem, ao invés de substituí-lo, entende? Então, assim, eu posso complementar, mas não vou substituir. Não é assim, né? Então, bora lá para promover atividades offline. Leitura de livros. Por isso que eu conto os causos aqui. Eu sempre tenho um caos para contar, porque essa história vai trazer para vocês cada vez uma relação entre a vida real e aquilo que a gente está falando aqui. Prática de exercícios físicos, gente, isso é fundamental. É só para atletas? Não, não. Uma coisa que se recomenda muito, daquilo que falam na melhor idade, né? A força nossa,
né, a nossa saúde está também, e bem quase principalmente, nas pernas. Olha só. Então a gente precisa exercitar os músculos das pernas para que a gente não perca força. Então, assim, a gente vê, eu, por exemplo, por uma lesão, né, que tá se recuperando, é uma lesão causada por uma situação. Eu estou indo à fisioterapia e eu vejo lá pessoas com muita dificuldade de, por exemplo, fazer um exercício de sentar e levantar de uma cadeira. Não tem força nas pernas. Isso é sério. E te leva à dependência do outro e à redução de mobilidade. Gente, isso vai longe. Vai longe as consequências disso. Então, os exercícios físicos e a interação social é do ser humano, né? É fundamental para o desenvolvimento integral nosso. E é para fazer exercício físico, quando a gente está aí na flor da idade, uhul, né? Consigo ir na academia, fazer... Olha, eu acho o Pilates um caminho muito legal, né? Para as pessoas que não gostam do CrossFit, ou então daquela malhação mais pesada na academia, mas pelo menos tem exercícios básicos e importantes, né? Mas se movimente. A caminhada já ajuda bastante. E busque, né, formas de que isso aconteça. Então, na última dica 3, eu acho que eu já falei de 2, vamos criar projetos usando a tecnologia para resolver problemas reais. Entende isso? Então, sustentabilidade, saúde e comunidade. É onde a gente se conecta, não é isso? Porque a gente está em comum ambiente convivendo com pessoas. Nós não somos um ermitão que vive lá no alto da montanha para tentar alcançar a iluminação, não. A gente vive aqui no olho do furacão. Aqui eu me refiro principalmente ao que a gente vive aqui na minha cidade, né, aqui em São Paulo. Isso aqui é uma megalópole maluca, né? E a gente fica todo mundo com pressa, sem tempo para si mesmo. E essas coisas a gente vê que cada vez mais as pessoas precisam de recursos e de auxílio para si mesmas, sem problema. Busque a terapia, é muito bom, não tem problema nenhum nisso. Se você não consegue fazer sozinho, pede ajuda para quem sabe e pode te orientar melhor, mas saia deste fluxo ruim, deste fluxo danoso à tua saúde, né? Então, é muito importante, é crucial que pais, educadores, que a sociedade entenda como um todo quais são os impactos que a tecnologia traz para o cérebro e promover o uso consciente dessas ferramentas digitais, o uso responsável, para garantir que ela seja utilizada de uma maneira inteligente, vamos combinar, e que favoreça o desenvolvimento humano, ao invés de se tornar um obstáculo para isso. Então, nisso eu estou esbarrando na questão da formação de educadores, e eu me incluo, né? Porque a gente vive isso. É fundamental que nós, educadores, estejamos preparados para interagir com essa tecnologia de uma maneira eficaz nesse processo de ensino. Então, primeiro eu tenho que utilizar como ferramenta pedagógica e não algo que vá me substituir, não é isso que vai acontecer. Não tenho esse receio, né? Porque a tecnologia é uma ferramenta. Sem que nós acionemos alguma coisa, ela não vai funcionar. Né? Eu espero não viver para ver a tecnologia ter vida própria, né? Eu acho que ela é feita e moldada e concebida numa analogicamente, né? Para ser depois digital, com o mesmo funcionamento do cérebro, né? Então, o cérebro recebe comandos. O meio digital também tem que receber comandos. Se você não der comando para você fazer alguma coisa, não vai acontecer nada, né? Você vai ficar parado, né? Então, tecnologia na escola. Qual que é o papel do professor? Qual que é o nosso papel? Então, de novo, a tecnologia não vai nos substituir, né? Vai complementar, isso sim. Se a gente fizer esse uso moderado, inteligente, intencional, pedagógico, ok, né? Então, a gente continua sendo fundamental para quê? Para guiar, para motivar, para incentivar e orientar, e principalmente fazer a mediação entre o conhecimento, a informação e o aprendente, para que a tecnologia seja, sim, uma ferramenta que vai enriquecer as nossas aulas.
pode até personalizar o ensino, mas não vai nos substituir, né? Então, muito cuidado com limites e excessos, quando a tecnologia vira dependência ou isolamento, uma mediação ativa da família e da escola, uma educação digital crítica e ética, isso é urgente, todas essas coisas, tá? Então, dessa forma, gente boa, então, os desafios já falados hoje, nos levam a pensar que, embora a tecnologia traga muitos benefícios, a gente está agora puxando uma visão geral de tudo que a gente falou hoje, tá? Para ficar bem colocadinho e vocês olharem para isso com carinho, sabe? A tecnologia traz muitos benefícios, sim, ela traz, mas ela traz desafios, podemos esquecer, né? Porque ela é multifacetada. Como a necessidade da inclusão digital, ok, muito importante. A formação de professores, sim, para uso eficaz dessas ferramentas, porque de repente tudo foi colocado para nós, notadamente pós-pandemia. A gente teve que aprender muito rapidamente a saber o que é o meeting, o que são as plataformas digitais e vamos, sabe, foi um negócio assim, massivamente a gente teve que se virar, não é? Então, a formação de professores para uso eficaz, pedagógico e com propósito dessas ferramentas e a garantia de que essa tecnologia seja utilizada de forma pedagógica, intencional e que tenha propósito e não seja um fim em si mesma. Eu vou dar uma última dica, que é a dica número 4, que é criar contratos do uso de telas entre crianças e adolescentes. Nossa, Pro, vai fazer um contrato, vai registrar em cartório? Não. Sabe um combinado? Um combinado levado a sério? Através do nosso exemplo, hein? Porque não adianta eu fazer um combinado e eu fazer o contrário. Então, vamos definir tempo? Vamos definir contexto? Vamos alertar para as consequências, né? E vamos envolver o aprendente nesse processo dessa forma, né? Então, eu me lembro muito de fazer isso com os alunos, de fazer um combinado, é aquela coisa das regras, né? Então, antes de começar, até mesmo na pós-graduação, antes de começar o módulo, qual vai ser o nosso combinado durante esse tempo que a gente eu estiver com vocês? Então, nós vamos fazer dessa forma, a avaliação vai acontecer assim, a gente vai dividir o espaço de aula entre o início com um fórum de debate, um fórum interativo, vamos fazer uma sala de aula invertida. Então, vamos fazer todo esse combinado. E aí, assim, a gente precisa ter um pouco de feeling para ver que você não pode impedir, né, que alunos, principalmente, não importa qual é a faixa de idade, mas para que ele não fique tão interessado em responder o WhatsApp na hora da tua aula, né? Para que ele não fique tão interessado em pesquisar naquele momento, que a gente está dividindo um espaço de conhecimento. Então, vamos fazer o combinado. E aí, a gente tem que ter uma expertise de... Você pega algum ali fazendo alguma coisa, você fala assim, não, ele não está fazendo alguma coisa relacionada ao que nós estamos falando. Está fazendo outra coisa. Então, aí, muitas vezes eu fiz isso, né? Olha, já que você está aí com o celular, faz uma gentileza. Pesquisa este livro que eu estou indicando aqui, já pega e coloca no grupo, que aí todo mundo vai ter acesso e por aí vai. Então, essa linha tênue entre estarmos em, em equilíbrio, né, de interatividade com os nossos alunos, nos tira e deve nos tirar da zona de conflito. Bater de frente é a coisa que nós menos devemos fazer, né? Eu sempre digo que alguém, por exemplo, né, no ambiente de sala de aula, alguém tem que ter juízo. E alguém tem que ser o professor mesmo, né? Então, quando ele ajuda as nossas crianças a alternar entre o mundo digital e o mundo real, o que nós estamos fazendo? Nós estamos protegendo essa criança no seu processo de desenvolvimento. Muito importante isso. A gente está dizendo, com gestos e escolhas diárias, olha, e eu achei bem legal esse pensamento, né, que me ocorreu. Quando você está dizendo, através do seu exemplo, dos seus gestos, das suas escolhas diárias, você está demonstrando assim para o outro: olha, você não precisa de estímulos o tempo todo. Você pode simplesmente estar.
não precisa estar sendo estimulado o tempo inteiro. Porque você cria um foco irritativo até no próprio cérebro, e não vou entrar nesse mérito hoje, mas é isso, né? É como se você tivesse uma sensibilidade em uma parte da pele e você fica ali cutucando, a ferida nunca vai sarar. Então, não vai ter uma coisa boa ali. Então, você diz e demonstra assim, você não precisa ter toda essa estimulação o tempo inteiro. Você pode simplesmente estar. Vamos aqui estar juntos. Olha só que legal. Porque isso já é suficiente. Porque é no silêncio, na pausa, no tédio criativo, que o cérebro cresce de verdade. Em resumo, a tecnologia pode ser uma aliada? Sim, pode. Mais uma vez, uso consciente, estratégico, pedagógico e intencional, significativo, engajador e inclusivo. Não vou nem saber repetir isso aqui, vocês voltam depois do vídeo para ouvir. Reflexão e síntese, vamos lá. A tecnologia não é uma vilã, mas também não é uma solução mágica para tudo. A educação humana continua sendo fundamental, continua sendo a base, o alicerce para ser e estar no mundo. A pergunta não é se usar a tecnologia, mas é como usar a tecnologia, percebe? E para quê? Tá? Então vamos lá, vou te fazer 3 perguntinhas para você ficar pensando aí. A tecnologia que seu filho usa aproxima ele de você ou afasta ele de você? Isso aí. Quando o teu filho está usando a tecnologia, ele se distancia ou se aproxima de você? Depois, como é que você equilibra o consumo e a criação digital em casa? Aí você vai ter que ser criativo, né? Olha que legal. Você tem um segundo desafio aí. E também, uma última perguntinha. Você está educando para o uso consciente da tecnologia ou apenas permitindo esse uso? Porque aí a coisa fica desenfreada, não é? Então, agora a gente vai para o nosso caos de hoje, cujo título é, claro que sempre o nome é fictício, a história também é, mas o conto nos leva a refletir sobre o assunto que a gente falou. Então, é O Silêncio de Clara. E agora eu vou ser literal, porque eu tenho que ler o texto, né, para vocês, é contar a história para vocês. A Clara era uma menina de 11 anos, quando ela começou a escutar o silêncio pela primeira vez. Escutar o silêncio? Sim. É escutar o silêncio, porque a gente escuta o barulho, mas a gente também escuta o silêncio, né? Então, ela escutou o silêncio pela primeira vez. Não o silêncio comum das noites no interior, com os grilos, o assobio do vento entre as frestas das janelas. Era outro tipo de silêncio. Um que vinha de dentro, um espaço vazio, onde antes tinha sempre alguma coisa. Uma música, um vídeo, uma notificação, uma chamada, um WhatsApp, algo. Sempre alguma coisa. Não havia silêncio. Antes disso, Clara vivia colada nas telas. O celular era uma extensão da sua mão. E talvez até da sua mente. Então, o seu dia começava com o brilho do visor do celular, iluminando o rosto, amassado de sono, e terminava com os olhos ardendo de tanto ficar em frente às telas, piscando um pouco, mas insistindo em só mais um vídeo, só mais um jogo, e assim nessa rolagem sem fim. Seus pais, ocupados, meio anestesiados também pela vida digital, não notavam esses pequenos desaparecimentos de Clara. Não um desaparecimento de não estar no mundo, mas desaparecimento do convívio, né? A menina que antes fazia perguntas curiosas, que desenhava, que via na janela e fazia perguntas, inventava histórias, criava palavras mágicas, agora estava sempre ali, mas não estava. Estava ali, mas estava ausente. Os olhos fixos, os dedos rápidos, o corpo presente e a alma longe, longe. Foi a avó que percebeu isso primeiro. Dona Lourdes, a avó dela, morava no andar de baixo. E ela era uma mulher de silêncios antigos, daquelas que sabiam escutar o tempo. Um dia, ela subiu para entregar um bolo
de fubá e encontrou Clara no sofá, olhos vidrados num vídeo que mudava de cena a cada 3 segundos. Gritos, músicas, risadas, cortes rápidos. Dona Lourdes olhou para ela e perguntou: Você está entendendo alguma coisa, Clarinha? Perguntou docemente para ela. Você está entendendo alguma coisa? Clara não respondeu. Só levantou a cabeça um segundo e voltou a olhar para a tela. Ah, Dona Lourdes suspirou. Havia visto isso antes, mas nunca numa criança tão pequena. Uma criança de 11 anos. Naquela noite, ela resolveu conversar com os pais da Clara. Ela disse pouco, mas plantou uma dúvida. Os pais riram e desconversaram. Não, mãe, isso é da geração dela. Mas a semente já estava lançada, de qualquer forma. No fim de semana seguinte, a energia caiu. E aí, teve uma queda de luz, um apagão na cidade. Sem internet, sem vídeo, sem jogos, Clara entrou em pânico. Com certeza. Ela chorou, gritou, batia as portas, ficou muito agitada. O mundo parecia ter sido desligado. E o cérebro dela também. Essa luz demorou, gente, essa luz demorou. Foram 3 dias de apagão. 3 dias em que o tempo voltou ao normal. No começo, Clara andava pela casa agitada, como um peixe fora d'água, como quem não conhece aquela realidade. Até que, por puro tédio, por pura falta de opção aos seus olhos, né, ela pegou um livro de contos que a avó dera para ela alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás. O livro tinha cheiro de papel e histórias que começavam devagar, com palavras compridas. Ela começou a prestar atenção. Foi difícil no início, mas cada frase parecia uma eternidade, diferente do mundo digital. Seu cérebro, aos poucos, foi se acostumando que os estímulos não são tão instantâneos. E no começo resistia muito. Mas algo estranho aconteceu. Quanto mais lia, Clara sentia algo se mexendo dentro dela. Como se uma parte que estava adormecida começasse a acordar. Uma parte que ela ainda mostrava e ela percebia que conseguia imaginar. Ela estava entrando no imaginário daquela história que ela estava lendo. Nos dias seguintes, Clara reaprendeu a brincar com o silêncio. Ela desenhou com lápis de cor, ela inventou uma história com fantoches, ela pediu ajuda para a avó para fazer um pão. Vó, vamos fazer um pão? Me ajuda a fazer aqui? E as duas mexeram com massa, foi aquela sujeira, aquela brincadeira, encheram as mãos e o rosto, a roupa de farinha, enfim. E pasmem vocês que ela conversou com os pais durante o jantar. Olha só! E pela primeira vez em meses, ela dormiu sem o celular na mão. Quando a energia voltou, Clara não correu necessariamente para o celular. Ela olhou para o aparelho, hesitou, pensou um pouco e deixou na estante e voltou para o livro porque ela queria saber o final da história. E os pais ficaram muito surpresos. O que aconteceu com ela? Perguntou o pai. O que está acontecendo? Dona Lourdes, muito sábia, com um leve sorriso, respondeu. Ela se reencontrou com o próprio silêncio interior. E no silêncio, ela encontrou de novo a imaginação, a calma, a clarinha de verdade. Então, eu vou deixar aqui uma reflexão para vocês e para todos nós, né? Professores, pais, para todos. Esse conto mostra com muita sensibilidade como é que o uso excessivo da internet, das telas, pode influenciar profundamente a cognição infantil. Isso é muito sério, reduzindo a capacidade de foco, de imaginação, de presença do mundo real. Porque o mundo real não vai deixar de existir, meus amores. A vida offline é real. Para você se deslocar de um local para o outro, você ou pega um transporte público, ou senta, ou pega um Uber, ou você entra no seu próprio carro e você tem que dirigir fisicamente. Não tem, né? Tem que se deslocar de um lugar para o outro. Então, isso revela como que o tempo, o afeto e a intenção são possíveis para nos reconectar com a nossa própria interioridade. Então, minha gente, bora lá se inscrever no nosso canal, não esquecer de ativar o sininho das notificações
Porque não é só a inscrição, que na medida que vem o sininho, você nos ajuda muito, porque você sabe que tem um vídeo rolando lá. Se você não puder assistir naquele momento, ok, dá aquela curtida básica e assiste depois. Arruma um tempinho para ir para o mundo real das reflexões, né? Para a gente se reconectar conosco mesmos, ok? Até o próximo encontro, então.